Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Alguma comunhão no Espírito? Alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tente impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Eita, negócio difícil. Não procurem apenas os próprios interesses, mas se preocupem-se também com os interesses alheios. Tenha a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Bem, pode parar por ali, depois nós vamos. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós estamos, Senhor, na Tua presença, Senhor, na Tua casa, reunidos como corpo de Cristo, como igreja, Jesus. Ministra, Senhor, os nossos corações, fala conosco, Senhor. Nós queremos ser transformados pelo Senhor, por essa verdade, Jesus. Nós queremos cada dia mais, Senhor, andar conforme o Senhor quer que andamos, fazer o que o Senhor quer que façamos, ó Deus. Nós não queremos andar segundo a nossa vontade, segundo o nosso desejo. Nós não queremos andar, Senhor, satisfazendo o nosso próprio ego, mas nós queremos se encher do Senhor. Nós queremos derramar a vida de Deus sobre a vida dos nossos irmãos. Nós queremos transbordar da vida de Deus, Jesus. Nós queremos que essa palavra, ela seja viva em nós, que essa vida que está em nós seja transmitida àqueles que estão ao nosso redor, Jesus. Nós não queremos agir pelo nosso próprio interesse, pelo nosso próprio desejo, Jesus. Nós queremos fazer a Tua vontade. Nós queremos ser transformados pelo Senhor. Nós desejamos isso, nós ansiamos isso, Jesus. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, Senhor. Ministra, Senhor, os nossos corações. Fala com cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Em algumas traduções fala sentimentos. Nessa tradução fala algo diferente. Coloca de novo para mim, no último versículo. E fala sobre a nossa postura. Tem a mesma atitude. Fala sobre a nossa postura como cristão, a nossa postura diante dos nossos irmãos, a nossa postura diante da igreja, a nossa postura diante da sociedade, a nossa postura como cristão diante do mundo, a nossa postura como cristão em qualquer lugar que seja. Mas fala também de algo muito interno, algo de muito nosso. Fala de algo que nós precisamos tratar não fora, mas dentro. Fala de algo que nós precisamos resolver com a gente mesmo e na pessoa de Jesus Cristo. Está falando de algo que, se nós formos olhar para nós, olharmos para a nossa vida, é algo que quando você começa a ler essa passagem, pelo menos para mim, é algo dolorido. É algo que nós falamos, eita, eu preciso fazer isso. Eu preciso considerar o meu irmão superior a mim, eu preciso considerar o meu irmão melhor que eu preciso expressar isso, eu preciso fazer isso. E aí nós olhamos, quando Paulo fala isso para a igreja de Filipos, fala para a igreja de Filipenses lá, ele está falando sobre o quê? Ele está falando sobre a transformação, sobre a mudança de uma igreja. Ele está ministrando para um povo, mas ele está dizendo para esse povo, ei, vocês precisam mudar. Vocês precisam viver a verdade do Evangelho, vocês precisam viver isso aqui, irmãos. E aí, aquele povo ouvindo isso, você imagina o choque que não é. E aí vem o versículo dizendo, tenha em vós a mesma atitude, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quem é a nossa referência? De tudo isso que ele está falando, Jesus. Quem é a nossa referência? Jesus. Então tudo que Paulo está ministrando, ele está dizendo, ei, seja igual a Cristo, faça igual a Cristo. Qual é a nossa maior dificuldade hoje, queridos? Qual é a nossa maior dificuldade? Nós, por muito tempo, como igreja, eu por muito tempo, como pastor, eu por muito tempo, eu acreditei, ministrei isso, que a nossa maior dificuldade era as investidas do diabo na nossa vida e a gente fazer a vontade do diabo. Mas na verdade a nossa maior guerra como igreja, a nossa maior guerra no Evangelho, é a maior guerra nossa, é não fazer a nossa vontade, é fazer a vontade de Cristo. E o diabo por muito tempo maquiou isso, dizendo, não, você
você vai pecar, você vai fazer minha vontade, isso, aquilo. Mas na verdade a vontade que nós não temos que fazer é a nossa. A nossa guerra é fazer a nossa vontade. E a nossa maior guerra é não fazer a nossa vontade. Para viver o verdadeiro evangelho. A minha vontade é fazer muitas vezes aquilo que o evangelho não pede para que eu faça. E aí, quando nós começamos a olhar para isso, olhando para Jesus, e como eu disse, quando eles começaram a ministrar, eu falei, meu Deus, eu quero falar sobre 3 sentimentos, 3 atitudes que nós precisamos ter. Primeira, renúncia. Cristo foi a renúncia, e Cristo renunciou à sua própria vontade. Ele não se julgou ser igual a Deus, e se esvaziou de si mesmo. Olha o convite para mim e para você, olha o convite para nós, quando nós se declaramos cristãos, quando nós se declaramos aqueles que servem a Jesus, que querem manifestar Cristo na terra. Olha o convite para mim e para você, renunciar ao nosso próprio eu. O convite é renunciar ao meu eu. Esse é o convite. O meu eu tem que ser renunciado. Cristo, sendo filho, imagina eu, igual diz por aí, Deus não dá asa cobra. Imagina eu, filho de um empresário milionário. Imagina eu, podendo comprar o que eu quero, ter o que eu quero. Imagina eu. Imagina você. Aí começa a imaginar a gente, se a gente já saber lidar com essa situação. Nós temos algo com nós que a gente às vezes fala, se eu tivesse 1 milhão, se eu fosse aquele cara lá, se eu fosse o cara que tem, sabe, se eu fosse aquele cara que tem aquele 10 milhões na conta, 20 milhões na conta, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, eu ia fazer diferente, eu ia fazer isso. Às vezes a gente quer se colocar no lugar de uma pessoa que a gente nunca teve. Então você não sabe a atitude que você vai ter quando você tiver esse valor, irmãos. Às vezes a pessoa fala, se eu ganhar na Mega da Virada, tem alguém que joga na Mega da Virada aqui? Não, vai chamar. E aí, se eu ganhar na Mega da Virada, se eu ganhar isso, se eu ganhar aquilo, não, ninguém vai saber, porque eu vou manter a vida que eu tenho. Você não vai manter a vida que você tem. Você não vai se segurar. Você não vai se segurar. E aí nós olhamos para Cristo, Jesus, ele podia todas as coisas, podia tudo, irmão. Mas ele se esvaziou de si mesmo. Ele se esvaziou de si mesmo, ele não quis ser glorificado, ele não quis ser igual ao Pai. Ele veio revelar o Pai, entendeu o propósito dele no reino. Ele entendeu que o propósito dele era fazer a vontade do Pai. Qual é o propósito para nós? Qual é o propósito para mim? Qual é o propósito para você? É fazer a vontade do Pai. Esse é o nosso propósito. Então todos os dias nós vamos enfrentar guerra, todos os dias nós vamos enfrentar luta, todos os dias nós vamos enfrentar dificuldade, todos os dias nós vamos bater de frente com a nossa vontade. Nós temos que guerrear contra nós mesmos. Aquela guerra, quando você olha no espelho, você fala, nossa, eu estou fora de forma, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer. E às vezes você não consegue. Vamos falar de mim, eu não consigo. E aí, por quê? Porque você não se posicionou diante daquela guerra. Você não tomou atitude para vencer essa guerra. O que nós precisamos? Se posicionar diante da guerra que nós estamos lutando contra a nossa própria vontade, nosso próprio desejo. A vontade minha, a vontade sua hoje, a vontade de muitos aqui é até em casa. Amém, irmão? Seja sincero aí. Mas você entendeu que maior era o chamado, que maior era o desejo de estar reunido como igreja, de estar na igreja, e você venceu uma das suas vontades. Sabe o que é o melhor de tudo? É quando nós entendemos. É quando nós entendemos que a nossa vontade precisa ser vencida, não uma vez, não duas, não três, todos os dias. Nós não caminhamos segundo a nossa vontade, nós não caminhamos por vontade. Eu não caminho mais por vontade, você não caminha por vontade. O que te move não é mais uma vontade. O que te move é uma proposta. O que te move é um chamado. O que te move é um desejo por Cristo. O que movia Jesus não era mais a vontade. Quando o diabo vai testar Jesus, provar Jesus, que ele diz, ei, você não está com fome? Ele diz, estou. Então Jesus tinha fome, irmão. Você tem fome? Jesus tinha fome também. Jesus tinha um sentimento. E aí o diabo diz, então pega as pedras, transforma em pão. Jesus diz, não. Eu não preciso fazer isso.
A minha vontade não é maior do que o propósito, a sua vontade não é maior do que o propósito. Porque eu tenho que entender que o propósito é maior. Que quando eu venço a minha vontade sendo vencida, eu estou dando passos em direção ao propósito que Cristo tem para a minha vida. Então o que eu preciso? Eu preciso ter a humildade de reconhecer que eu preciso ser transformado por homens? Não, por Cristo. Você não precisa ser transformado por homens, você precisa ser transformado por Cristo. Eu não preciso ser transformado por homens, eu preciso ser transformado por Cristo. Fora não, dentro. A mudança acontece dentro. O que está saindo para fora, irmão, é porque está dentro. O que eu falo é porque está dentro. Se hoje eu estou ministrando algo aqui, é porque Deus já colocou dentro de mim. E agora está saindo para fora. Quando você vai no mercado, você pode comprar o produto que for. O produto mais bonito, que tiver a embalagem mais bonita. Você compra o produto, você pega a embalagem linda. Depois que você usa, joga fora. Por quê? Porque o que interessa estava dentro. Não é o que estava fora. Então a gente tem que entender o que interessa para Cristo, irmão, em nós é o que está dentro, não é o que está fora. E aonde começa essa mudança, essa transformação, esse toque, esse contato é dentro, não fora. Então não é uma mudança de lábios. Eu não digo que eu vou mudar, eu entendo que eu preciso ser transformado por Cristo. Eu entendo que eu preciso viver essa transformação. Renúncia. Ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Isso significa que ele mesmo, tendo a natureza de Deus, não usou para a sua própria vontade. Então Jesus se anula. A Bíblia diz que ele se anula. A humildade de Jesus faz ele se anular. Não importa o que vão pensar de mim. Não importa o que vão pensar de você. Lembra o louvor? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas se sentem ofendidas por tudo. Esse é o tempo, você não pode falar mais nada. Eu estava conversando com um amigo meu esse dia e eu falava para ele, na nossa época de escola, se a gente estudasse hoje, a gente ia preso. Porque tá filmando aqui, era todo tipo de apelido que você imaginava na escola. E hoje já não pode mais, irmão. Porque senão é bullying. Não pode mais, não pode. Eu mesmo, eu vou falar de mim não posso falar. Eu sempre fui fortinho e tal. Todos me chamavam de gordinho, rolha de poço, né? Então, tipo assim, hoje você vai chamar alguém assim, tá risada do que é. Você vai chamar alguém aqui assim, meu irmão. Acabou. Nossa, que bullying. Amanhã ele vai entrar com uma faca na escola, alguma coisa do tipo, e assim vai, assim vai. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas se sentem ofendidas. E se eu dizer uma coisa para você, você ser ofendido é uma decisão sua, não da pessoa que está te ofendendo, tentando te ofender. Alguém pode te xingar, alguém pode falar muitas coisas sobre você, mas você se ofende se você quiser, você se sente ofendido se você quiser. Porque o que as pessoas dizem sobre você, o que as pessoas diziam sobre Jesus, não determinava quem ele era. O que as pessoas falavam sobre Jesus, o que os fariseus falavam sobre Jesus, por onde Jesus passava, não, esse aí ele age pelos demônios, não, esse aí pratica blasfêmias. Isso não mudava quem Jesus era, isso não tirava o propósito de Jesus. O que dizem sobre você não tira o propósito de você. Você não precisa se sentir ofendido, irmão. Ah, eu estou ofendido porque me disseram alguma coisa. Você está se sentindo ofendido porque você quer. O que nós precisamos entender? Quem nós somos e ser pessoas bem resolvidas diante de Deus. Seja alguém bem resolvido diante de Deus. Seja alguém bem resolvido diante de Deus. Entenda qual é o seu propósito. Entenda. Ah, pastor, tem pessoas que vão se levantar. Tem. E muitas. Nunca pense que você vai se levantar para cumprir um propósito e ninguém vai se levantar contra você.
Mas aí, a guerra é contra seu irmão? Sabe que eu aprendo aqui, sabe que eu entendo aqui com Jesus? Que Jesus já morreu bem antes da cruz. Jesus só se entregou para ser crucificado, mas antes da cruz Jesus já estava morto. A vontade, o desejo, o querer já não existia mais. Jesus entendeu que ele veio para revelar o Pai, que nós precisamos entender que nós viemos para revelar o Pai. Você foi chamado para revelar o Pai. Você foi chamado e eu fui chamado para revelar o Pai. Quando nós revelamos o Pai, praticando a mesma atitude do Pai, praticando o mesmo sentimento do Pai. Eu sempre uso isso como exemplo. Se a gente pega uma criança e a criança começa a bagunçar, a primeira coisa que a gente diz: quem é o pai dessa criança? Né? Quem é o pai dessa criança? Quem é a mãe dessa criança? E aí as nossas atitudes revelam como nós estamos expressando e revelando o amor do Pai. As atitudes de Jesus revelavam o amor do Pai. A fala de Jesus revelava o modo de Jesus se comportar, o modo de Jesus agir, o modo que Jesus vivia no meio das pessoas, independente se eram pessoas boas, independente se eram pessoas que praticavam a iniquidade. Jesus estava no meio deles e ele continuava ministrando e fazendo aquilo que ele foi chamado, sem mudar. Sem mudar. Não, eu preciso mudar, porque eu preciso deixar de fazer isso, porque senão vão pensar mal de mim. Você está preocupado com o que vão pensar de você? Deixa eu dizer outra coisa para você. Você não foi chamado para agradar ninguém. Você não foi chamado para agradar ninguém, nem você mesmo. Às vezes a gente quer agradar a gente mesmo. E às vezes a gente quer agradar alguém. Você não foi chamado para defender o teu nome. Não, porque tocou na minha honra, tocou no meu nome. A humildade de Jesus. Jesus disse: não, eu vim para revelar o Pai. Não, mas você é isso, você é aquilo. Eu vim para revelar o Pai. Às vezes a gente quer defender a nossa honra. Às vezes a gente quer defender o nosso nome. Às vezes a gente quer se defender e a gente quer dizer: não, peraí, agora mexeu, agora ele vai me conhecer. Aconteceu hoje assim. As pessoas não precisam conhecer você, as pessoas precisam conhecer Cristo. Agora ele vai conhecer quem é o Fabiano. Agora ele vai conhecer quem é o Delana. Não, agora ele vai conhecer quem é Cristo. Porque eu vou orar pela vida dele, ele vai se converter, ele vai mudar, ele vai entender. E eu podia ir lá fazer um monte de coisa, mas eu vou olhar para ele e vou pedir perdão. Eu creio, queridos, que nós estamos caminhando. Eu creio que nós estamos caminhando aqui com isso na igreja local. Estou dizendo isso para nós como igreja. Eu creio que nós estamos caminhando, nós estamos dando passos muito certos em direção a um propósito. E eu creio que a cada dia nós vamos olhar para o lado, e quando você entender, ou você fizer alguma coisa, ou algum irmão fizer alguma coisa para você, ou você sentir algum sentimento de indiferença, eu creio que nós estamos caminhando nesse propósito. Você vai olhar para ele e vai dizer: meu irmão, me perdoa. Se eu fiz algo para você, me perdoa. Estou vendo você meio diferente comigo, me dá um abraço. Eu creio que nós estamos caminhando nisso, nós estamos sendo ministrados para isso. E eu creio que nós vamos vencer essa luta contra nós mesmos, contra a nossa soberba, o nosso orgulho. Sabe o que é soberba? Pastor, o que é soberba? É um evangelho sem cruz. O que é soberba? É um evangelho sem cruz. É eu viver um evangelho, mas sem cruz. É não entender o que Jesus fez na cruz. É não entender que Jesus se entregou. Que Jesus se entregou. E aí o pastor Eduardo disse isso aqui, acho que algumas pessoas sabem disso, que em alguns lugares públicos Jesus está crucificado ali, alguns ainda colocam Jesus na cruz, e ali no órgão genital do homem está tampando com um pano para cobrir a nudez.
Mas Jesus, quando foi para a cruz, meu irmão, não tinha nada cobrindo. Jesus foi entregue. E ali a nudez de Jesus, tudo, Jesus estava ali exposto a todos, por mim e por você. Então, se eu dizer uma coisa, sabe por que você pode? Diga, eu posso. Porque Ele já fez por você. Sabe por que eu posso? Porque Ele fez por mim. Então, o meu entendimento não é porque eu venço, porque eu posso, porque eu consigo, porque eu sei. É porque Ele conquistou por mim. É porque antes de alguém dizer, você tem um pecado, antes de alguém apontar o meu pecado, a minha falha, tem uma cruz dizendo, está tudo pago. Então, antes de alguém dizer para você, você fez isso, você não tem mais direito, tem um Cristo que disse para uma mulher assim, né? Te ensinaram a lei, agora eu estou ensinando a graça. Vai, não peca mais. Antes de eu mesmo ficar me crucificando pelos meus erros, de eu mesmo ficar me acusando, porque eu errei, porque eu falei, tem um Cristo dizendo assim, ei, tá pago, vai e não peques mais. Eu não vivo uma vida de pecado, mas eu vivo uma vida de transformação. Então eu entendo que dentro da graça há uma proposta de transformação para a minha vida. E eu sou transformado em Cristo Jesus. Eu não sou transformado em Fabiano. Eu sou transformado em Cristo Jesus. Você não é transformado no pastor Fabiano, você não é transformado no Guilherme, você não é transformado no Josimar. Nós somos transformados em Cristo Jesus. Então, para viver essa transformação, nós precisamos acessar Cristo Jesus. E esse acesso a Cristo Jesus libera para a nossa vida o perdão, libera para a nossa vida tudo aquilo que a cruz colocou disponível para nós. E aí ninguém pode dizer, não, você não pode. Não, você não pode. Por isso que o apóstolo Paulo diz na hora da ceia, examine o homem a si mesmo. Examinou, irmão? Está bem com você? Está bem com Cristo? Pode tomar a ceia, irmão. Fica tranquilo. Pode comer do corpo de Cristo, pode beber. Então nós temos que entender que Cristo nos libertou para sermos livres do pecado, para sermos livres do nosso eu, para sermos livres de nós mesmos, para sermos livres do nosso desejo, para sermos livres da nossa carne e vivermos a vida de Cristo para cada um de nós. Então é essa liberdade que Cristo me deu. É dessa liberdade que nós estamos falando. Pastor, eu sou livre, eu bebo, eu sou livre. Você é livre. Mas quando nós falamos da liberdade de Cristo Jesus, não por um julgamento, amém, irmãos? Mas por um entendimento. Quando nós falamos da liberdade em Cristo Jesus, é que Cristo veio me libertar de uma natureza pecaminosa, de uma natureza que aponta, de uma natureza que julga, de uma natureza soberba, para me dar a natureza de Cristo Jesus, para me entregar aquilo que Ele tinha, para entregar tudo sem nenhuma restrição, sem dizer assim, não, para o pastor eu dou, para esse eu dou, para mais eu dou, para mais eu não dou. E Cristo não fez dune, salamé, migué. Ele entregou para todos, irmão. Entregou para todos, então acessa para todos, o acesso é para o Delão, o acesso é para Letícia, o acesso é para o Herbert, o acesso é para cada um de nós. Então tudo aquilo que está em Cristo, eu tenho direito e é meu. E aí é onde nós paramos? Nós paramos em nós mesmos. Porque nós deixamos a nossa vontade falar mais alto. E aí nós chamamos ela de carne. E aí nós deixamos a nossa vontade falar mais alto. A minha vontade de pecar, a minha vontade de falar mal do meu irmão, a minha vontade de xingar, a minha vontade de desistir, a minha vontade de não ir num culto. O fato de você faltar num culto, é claro que não muda, né? Mas a minha vontade, hoje eu não estou com vontade, amanhã eu não estou com vontade, eu não estou com vontade, eu não estou com vontade. E aí eu deixo de viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Sabe qual é o seu tempo para nós? É o tempo de viver aquilo que Deus tem para a minha vida, viver as promessas de Cristo. Como o Kleber Lucas cantou no tempo, o meu alvo é Cristo. Vou avançar, vou romper, né? Vou vencer, né? Romper também. Vou crescer, por quê? Porque o meu alvo é Cristo. Então assim, o meu alvo é Cristo. Mas assim, não, o meu alvo é Cristo. Então a Débora, Josimar não. O meu alvo é Cristo. E aí eu manifesto o amor de Cristo para Letícia, eu manifesto o amor de Cristo para Maia, eu manifesto o amor de Cristo para a Cris, eu manifesto o amor de Cristo para as pessoas ao meu redor. E o meu alvo é Cristo. Irmão, você está feliz? Porque o meu alvo é Cristo.
O meu alvo é Cristo. O meu alvo é Cristo. A minha meta é Cristo. A minha meta é ser parecido com Ele. A minha meta é tocar nele. Você está ficando doido, irmão. Deixa eu pensar que você está ficando doido. Deixa eu pensar, você está ficando doido. Estou ficando doido. Porque isso é loucura para você, porque você não entende ainda. Um dia você vai entender e vai deixar de ser loucura para você. E aí a gente vai ficar louco junto. Então, o que nós temos que entender? A humildade de Cristo, ela tem que nos constranger. Essa é a grande verdade. A humildade de Cristo, ela tem que nos constranger, ela tem que gerar algo em nós. Ela tem que gerar algo em nós. Quando eu pensar em não perdoar o meu irmão, quando eu pensar em não olhar na cara do meu irmão, quando eu pensar em não falar com o meu irmão, quando eu pensar em julgar o meu irmão, eu tenho que entender que essa humildade de Cristo tem que me constranger. Pastor, tem que me constranger também, tem que constranger eu, tem que constranger cada um de nós. A humildade de Cristo tem que me constranger. Quando eu não tiver humildade para pedir um perdão para o irmão, quando eu não tiver humildade para dizer assim, eu errei com você, cara, desculpa, nossa, eu não podia ter feito isso. Aquele dia eu estava nervoso, eu errei com você, eu queria te pedir perdão. E aí quando eu não tenho essa humildade de pedir, de aceitar o perdão, isso tem que me constranger, tem que dizer, cara, eu estou fora disso aqui. Eu estou fora, não estou tendo essa atitude como Cristo tem. Eu não estou demonstrando a atitude que Cristo Jesus demonstrou. Eu preciso pegar algo em mim, eu preciso identificar em mim aonde está isso, aonde está esse erro, aonde está essa resistência. E eu preciso derrubar essa resistência em mim para viver bem com meus irmãos, para viver com Cristo. Amém. Você imagina, cara, se eu fosse... Jesus era maravilhoso. Porque você imagina tudo que Jesus enfrentou, tudo que Jesus passou. Você imagina Jesus ali na cruz olhando, vendo aquelas pessoas que ele curou, que ele libertou, vendo aquelas pessoas que ele abraçou, que ele amou, vendo aquelas pessoas que ele perdoou. E aí ele ali na cruz olhando para aquelas pessoas, apontando, dizendo, ei, crucifica, mata ele, mata isso, vamos matar, isso aí, comemorando a morte de Jesus. E aí Jesus olha e diz, pai, eles não podem ser julgados por esse pecado, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sabem, eles não têm medo do que eles estão fazendo. Você imagina, cara? E aí vem o apóstolo Paulo dizer, tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Às vezes uma pessoa pisa no nosso pé, irmão, a gente está de sapato novo. Por mais crente que a gente seja, a gente já olha para esse irmão, dá aqueles cachorros quando está comendo, sabe? Às vezes alguém dá uma opinião diferente da nossa, cara. Eu estou falando de mim, não estou falando de você não. A gente, eu falei que era isso, por que eu não tinha que falar que era aquilo? Não, eu já falei, eu já disse que era isso. E aí a gente começa nessa, sabe? E a gente vai alimentando algumas coisas em nós, que não nos afasta só das pessoas, nos afasta de Cristo, do que é Cristo, do que é revelar o amor de Cristo, do que é revelar o sentimento de Cristo Jesus. Cara, eu penso diferente de você, e eu penso diferente de você, mas eu te amo. Então eu posso às vezes, sabe, ficar, sabe, com aquela raiva santa do irmão, mas o que eu não posso é alimentar isso. Você não é impecável, você não é incaível, eu não estou falando sobre isso, mas eu estou falando sobre aquilo que a gente carrega, sobre aquilo que a gente carrega, sobre aquilo que as pessoas olham para nós e vejam. Uma atitude sua não muda o que você é. Você pode ter uma atitude no momento, uma ação no momento que não pega bem, mas aquilo que você carrega, aquilo que você é, aquilo que nós somos, aquilo que nós carregamos. E quando eu falo isso, eu não falo sobre uma placa de uma igreja, eu não falo sobre um título, eu não falo sobre uma posição, eu falo sobre o amor e sobre o caráter de Cristo que a igreja carrega. Quando as pessoas olham para nós hoje como igreja, muitas pessoas olham hoje para os cristãos e desvalorizam muitas vezes. E criticam, falam, isso aí é mais um crente safado, isso aí é mais um pastor isso, pastor aquilo. As pessoas... Chegou um tempo, o pastor Marcos Feliciano ministrou uma mensagem, bem quando eu me converti, eu acredito que em meados de 2020, por aí nos Gideões, e ele disse, vai chegar um tempo que Satanás, é por aí, 2020? 2023? Ajuda aí, né? Não, 2023, eita Jesus, 2003, corrige aqui, irmãos, 2003, e aí o pastor Marcos Feliciano ministrou uma mensagem, ele dizia essa mensagem, ele falou, vai chegar um tempo que Satanás vai conseguir tocar no caráter da igreja,
E ele foi muito criticado por essa mensagem, porque ele disse, não, como que Satanás vai tocar no caráter da igreja? Mas as pessoas não entendiam que a igreja são pessoas. E aí, hoje nós vivemos esse tempo do descrédito de muitas pessoas referente à igreja. Quando eu digo a igreja, eu não estou dizendo isso por um propósito, não estou dizendo da igreja Fabiana, estou dizendo da igreja Quina, estou dizendo da igreja Jusimar, estou dizendo dessas igrejas. E aí as pessoas olham para nós hoje, e as pessoas estão esperando, como Elias na caverna, dizendo, cadê aqueles que não se dobraram a Baal? Cadê aqueles que não se dobraram a Baal? Cadê aqueles que estão guardados, escondidos? Que quando abrem a sua boca, que quando liberam palavra, que quando dão um abraço, que quando tem 5 minutos para você conversar com ele, você sente a presença de Deus, você recebe algo de Deus. E aí nós temos que entender que tudo isso, que por rio fluir, ele precisa estar limpo. Que por rio correr, ele precisa estar limpo. Que por rio, ele precisa estar limpo. E aí nós precisamos entender que a humildade de Cristo Jesus precisa estar em nós. Que o sentimento de Cristo Jesus precisa estar em nós. Eu estava falando sobre renúncia, já falei sobre humildade. A humildade, ele assumiu a forma de servo, se tornou semelhante aos homens e foi reconhecido em figura humana para se tornar na posição de que não era pessoa. Jesus assume a forma de um homem e ele, como nós cantamos aqui, como dizem em Filipenses também, mais à frente um pouquinho, versículo 7, Letícia, por favor. Isso. E em vez disso, esvaziou de si mesmo, assumiu a posição de escravo. A versão é mais forte ainda, a versão transformadora. E assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. E humilhou-se e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Então você imagina Jesus, algumas traduções ali mais fortes, assumiu a posição de escravo, assumiu a posição de servo para servir a todos. Jesus não veio ser servido. Pastor, eu quero ser servido. Vai no restaurante, paga e você vai ser servido. Nós fomos chamados para servir o nosso irmão. Nós fomos chamados para servir. Então eu estou aqui para servir vocês. Hoje eu estou aqui servindo vocês. Eu trabalhei o dia inteiro igual você. Eu queria estar aí sentado e alguém aqui pregando. Eu até disse com uma pessoa esses dias, eu disse, às vezes eu falo assim, eu vou pôr alguém para pregar. E Deus fala, é você. Hoje é você. A gente quer descansar, a gente quer ter um tempo. Quer ouvir também, ser ministrado. Como domingo nós somos muito bem ministrados. Aí você imagina Jesus, cara, Jesus. Não é o pastor da igreja que tem 5 mil, 10 mil pessoas, não, que às vezes desce para o púlpito e ninguém pode falar com ele. Mas você imagina Jesus servindo. Você imagina Jesus servindo a todos. Ele não serviu um, disse, não, vou servir só os meus 12 aqui. Ele lavou o pé dos 12, mas ele serviu a todos. Aonde Jesus estava, ele servia. Estava pronto para servir, não para ser servido. E aí, lá na frente, a gente vê no versículo 8 dizendo, e ele se entregou na morte de Cristo. E aí, às vezes, a gente carrega algumas coisas com a gente, que a gente defende. São coisas nossas. Às vezes eu defendo alguma coisa minha, não, eu não aceito isso, eu não preciso passar por isso. Precisa. Se você está passando, você precisa. A gente pensa que não precisa, a gente acha que não precisa. Eu já disse isso, a minha esposa já disse isso. Eu não preciso passar por isso, preciso. Se Jesus está permitindo você passar alguma coisa, Ele quer te ensinar. Você não quer passar por isso, mas você precisa. Jesus teve esse sentimento, né? Diz, Pai, em outras palavras, eu não preciso passar por isso. Mas se o Senhor quer que eu passe, todavia seja feita a tua vontade, não a minha.
que nós estamos sendo ministrados dessa forma? Porque Deus tem falado. Eu perguntei para Deus isso. Deus me disse isso. Eu estou abrindo os olhos de vocês. Eu estou abrindo os olhos para vocês começarem a enxergar. Porque, irmão, não é que você seja mal, não é que eu seja mal, não. Se você é mal, não. Mas às vezes nós estamos mal intencionados e não percebemos. E às vezes a nossa má intenção revela que ainda nós precisamos ser transformados por Cristo. E aí, quando eu falo mal da minha irmã, eu revelo que quem precisa ser transformado sou eu, não é ela. Quando eu olho para o meu irmão e julgo o meu irmão, eu revelo que dentro do Evangelho, dentro daquilo que Cristo me propôs, eu preciso ser transformado, e não ele. Quando Jesus chega diante daqueles homens, olha para aquela multidão querendo apedrejar aquela mulher, ele diz: eu vou transformar essa multidão agora. Diz aí, atira a primeira pedra. Quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Quem nunca errou. E aí aqueles homens têm os olhos abertos. E aí a ira. Você imagina, irmão, que cara corajoso Jesus. Todo mundo com a pedra na mão para apedrejar a mulher, ele chega e diz: ei, atira a primeira pedra. Você imagina, os caras olhar para ele e dizer: ei, quem é você? Mas Jesus chega e diz: ei, atira a primeira pedra que nunca pecou. E aí a Bíblia, você conhece a história? Ninguém atira a pedra. Porque Jesus revelou quem eles eram, não quem era nada. Sabe o que revela nessa passagem? É que às vezes nós estamos escondendo tanta coisa. E aí a gente está se esforçando para ser alguém que a gente não é. E quando eu digo ser alguém que a gente não é alguém que a gente não é em Deus. Porque às vezes eu sou ferido, eu sou machucado. Porque às vezes alguém olha para mim e não me cumprimenta. Porque às vezes alguém olha para mim diferente. Porque eu espero alguma coisa diferente da Cris, eu espero alguma coisa diferente da Jéssica, eu espero alguma coisa diferente do Heber. E ele não consegue suprir a minha expectativa e nunca vai conseguir. E aí, não porque ele não tem para me dar, é porque é isso que eu espero dele, só está em Cristo. E aí não está nele, está em mim. O que eu vivo esperando das pessoas muito tempo, o que você vive esperando das pessoas está dentro de você. É uma falta que você tem, que você está esperando alguém completar, que só Cristo pode completar. Nós temos faltas dentro de nós, que nós queremos que alguém complete, mas só Cristo pode completar. Deixa eu te chocar, irmão. Se você casar, eu quero casar para ser feliz. Então não casa. Pastor, porque o casamento é ruim? Não, o casamento é bom. Mas você tem que ser feliz sem o casamento. Você tem que ser feliz antes de casar. Porque ninguém vai completar a sua felicidade a não ser Cristo Jesus. Eu sou feliz no meu casamento. Mas você não casa para ser feliz. Não, eu vou casar para ser feliz. Então o dia que o seu casamento estiver em crise, acabou a sua alegria, acabou a sua felicidade, acabou tudo. Em nome de Jesus, que o seu casamento não tenha crise. Mas quem é casado sabe. Pastor, seu casamento não é perfeito? Não, seu casamento não é perfeito. Mas nós somos unidos por um propósito. E a cada dia nós estamos se aperfeiçoando em Cristo Jesus. Pastor, já ouvi falar que tem que ter um casamento perfeito. Se o seu é perfeito, me dá a receita aí, me fala onde você achou essa receita, revela onde você achou, porque eu quero saber. Pastor, não existe casamento perfeito, mas nós somos aperfeiçoados em Cristo. Como não existe igreja perfeita, mas nós somos aperfeiçoados em Cristo. Nós somos transformados em Cristo. A transformação que nós buscamos não está nas coisas, não está nos movimentos e não está nas pessoas, está em Cristo. Então o que eu procuro, eu posso correr para todo lado, mas eu só vou achar em Cristo Jesus.
Eu só vou achar em Cristo Jesus. O que mais chocou Jesus, os que mais chocavam Jesus eram os fariseus. Sabe por quê? Por causa da indiferença deles com as pessoas. Jesus olhava para aqueles caras, Jesus batia tanto nos fariseus, por causa da indiferença deles com as pessoas. Bom, os caras reclamavam até que os discípulos comiam sem lavar a mão. Quem come aqui sem lavar a mão? Ué, levantou a mão. Então, sabe, ficava procurando as coisas e dizia, não, isso aqui, olha isso aqui, Jesus lá. E às vezes a gente está assim. A gente está procurando nas pessoas a falta que está em nós. E aí a gente acha em alguém, começa a dizer, não é isso, é por causa desse, é por causa daquilo, não é por causa de você. Quando uma pessoa diz para mim assim, não, eu desviei da igreja por causa do pastor fulano e tal. Não, você desviou da igreja por causa de você. Você se afastou de Jesus por causa de você. Irmão, eu tive motivo para desistir da igreja. Mas se fosse a minha vontade. E dizer, eu não acredito mais na igreja. Mas aí vem Jesus e diz, você está trabalhando numa vinha que não era sua. Eu estou abrindo seus olhos. Então o que nós precisamos, queridos, entender nesse tempo? Abra os seus olhos. Viva o Evangelho de Cristo Jesus. Vença o eu que está dentro de você todos os dias gritando. Uma das frases que eu mais gosto, que está na internet. Eu achei que o velho homem tinha morrido lá nas águas do batismo, mas eu descobri que ele sabia nadar. Ele está nadando todos os dias atrás de mim, querendo me pegar. E é uma grande verdade. Tem uma frase que o apóstolo Zermin diz, ele diz assim, irmão, não é pecado ser gente. Não é pecado ser gente, você é gente. Você vai falhar, você vai errar. O que Jesus dizia para as pessoas, vai e não peque mais. O bom seria se a gente aprendesse com o erro dos outros, mas a gente não aprende com o erro dos outros. O erro dos outros a gente julga. E aí a gente tem que aprender com os nossos erros mesmo. Aí a gente faz igual a Isaías. Ai desse, ai daquele. E aí quando ele tem um encontro verdadeiro, ele diz, ai de mim. É isso que acontece com a gente. Porque os erros dos outros, a gente não. Porque fulano fez isso, porque fulano é ladrão, porque vereador, fulano é ladrão, porque isso, porque aquilo. A gente fala um monte de coisa. E aí quando é o nosso erro, a gente olha e diz, ai de mim. Então esse é o tempo para a gente abrir os olhos, enxergar o verdadeiro Evangelho, ter o mesmo sentimento que é em Cristo Jesus. É tão bonito. Às vezes a gente está orando, e aí vem esse versículo na cabeça, a gente ora, não por uma hipocrisia, cara, que é um desejo do nosso coração, mas às vezes a gente ora e fala, Senhor, que haja em nós o mesmo sentimento que é em Cristo Jesus. É tão bonito dizer isso. Mas o que a gente precisa é viver essa verdade, viver esse Evangelho, viver o que Deus tem para as nossas vidas. Eu creio que dentro disso que Deus tem nos ministrado nesses dias, queridos, eu creio que Deus está exigindo de nós uma grande transformação. E eu me coloco nesse meio. Não me isento, não, pastor, você está ministrando, você está falando comigo. Irmão, isso não significa que eu estou nesse nível, não. Significa que nós estamos no mesmo barco e hoje Deus permitiu trazer essa mensagem, só isso. Muita coisa eu preciso vencer, muita coisa nós precisamos vencer. Então vença, irmão, vença o seu eu, vença ele. Vença ele. E viva o Evangelho da cruz. Porque eu amo a mensagem da cruz. Já ouviu essa? Ninguém ouviu? Letícia? Só os mais jovens. Pois o Senhor abriu mão da sua glória, todos os seus atributos divinos, para que todos nós fôssemos alcançados por Ele. Para que todos nós fôssemos alcançados por Ele. Ele fez isso por mim e por você. Então Ele abriu mão da sua glória, de todos os seus atributos divinos, para que todos nós, para que nenhum de nós se perdêssemos.
Eu finalizo essa mensagem dizendo o seguinte: se encontre dentro de você, encontre o seu propósito dentro de você, porque é lá dentro que ele está perdido. Encontre dentro de você. Pastor, está dentro de você, está dentro de você, alva aí dentro, procura aí dentro. Está aí dentro do seu propósito, está aí dentro que Deus quer fazer, está aí dentro que você está procurando em muitos lugares, está aí dentro. A resposta que você procura está dentro de você. Está fácil de encontrar. Está nada. Mas se colocando de pé aí, em nome de Jesus, você pode vá aplaudindo o Senhor aí. Glória a Deus. Viva essa verdade, viva essa verdade. Eu confesso que trazer uma mensagem como essa, de ministrar dessa maneira, às vezes é até difícil para quem mas eu acredito muito que nesse tempo o Senhor vai nos ministrar demais, o Senhor vai nos pegar, Deus vai nos pegar, Deus vai ajustar. Pastor, essa mensagem é para mim, você está jogando uma indireta? Não, é uma direta mesmo. É uma direta de Deus para mim e para você. Não é só para mim, pastor, não é. Tem gente que fala assim, pastor, eu ouvi uma pessoa falando, eu fui no culto, parece que a palavra é só para mim. Eu falei, rapaz, isso é especial, hein? Você vai numa igreja, tem 200, tem 30 pessoas lá dentro e Deus vai lá falar só com você. Glória a Deus se fosse assim, né? Deus fala com cada um de uma forma, cada um sabe o que Deus está falando nessa noite. Amém? Feche seus olhos. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós vamos se posicionar, Senhor, diante da guerra. Nós vamos se posicionar, Senhor, diante da luta, da batalha travada, Senhor. Nós vamos nos posicionar e nós vamos vencer em Cristo Jesus. Todos os dias, o nosso eu, a nossa natureza pecaminosa, o nosso desejo, as nossas falhas, que os nossos olhos, Senhor, cada vez mais enxerguem, Senhor, o Teu propósito, que é maior do que as nossas dores, do que as nossas frustrações, do que o nosso desânimo. Nós oramos nessa noite, Senhor, nós te entregamos, Senhor, as nossas fraquezas, nós te entregamos os nossos desejos. Nós apresentamos diante do Senhor, ó Pai, porque somos falhos, porque erramos, porque falhamos. Mas entendemos, Senhor, que em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. Que no Senhor, meu Deus, nós superamos todas as coisas. Cada vez mais que nós entendemos o Teu propósito, nós entendemos o que o Senhor tem para as nossas vidas, nós se achamos no Senhor. E nós queremos se entregar cada vez mais, Jesus. Nós queremos se entregar aos Teus propósitos, ao Teu desejo, à Tua vontade. Nós não queremos viver da nossa forma, da nossa maneira, do nosso jeito. Nós não queremos viver, Senhor, sem revelar o Senhor, sem revelar o Teu caráter, a Tua presença, Jesus. Nós queremos revelar o Teu amor, nós queremos revelar a Tua presença. Nós queremos ser transformados pelo Senhor. E cada dia mais, Senhor, dentro do entendimento de uma revelação, entender os Teus propósitos, entender o Teu querer para cada um de nós, ó. Nos ensina, Senhor. Nos ensina através da Tua palavra a viver como irmãos, a conviver, Senhor, como filhos de um Pai que nos tornou um no Senhor, ó. Leva, Senhor, para longe de nós a soberba, o orgulho. Leva para longe de nós aquilo que nos afasta de Você, Jesus. Porque nós queremos se aproximar, nós queremos mergulhar. Nós queremos sentir a Tua presença, nós queremos estar mergulhados no Senhor.
Nós queremos todos os dias, Senhor, fazer a Tua vontade e vencer a nossa e renunciar a nossa. Nós queremos viver o sentimento do Senhor. Nós queremos viver o modelo de vida, aquilo que o Senhor deixou para nós. Nós queremos viver, Senhor. A nossa força